pouco sobre essas informações? Jonas, é contigo. Boa noite. Boa noite, Linda. Boa noite, Paraíba. Pois é, Linda, você tem razão. A situação é preocupante e daí a necessidade da adoção das medidas restritivas que estão sendo tomadas. Entre elas, o fechamento da orla, alteração do horário de funcionamento de comércio e outras medidas que estão sendo tomadas para tentar barrar a contaminação. Quem está conosco aqui é o Felipe Proença, que é do Comitê Covid da Secretaria de Saúde do município. Qual é a avaliação que a gente pode fazer do quadro pandêmico hoje aqui em João Pessoa? Boa noite. A gente vive um momento extremamente preocupante, com indicadores que a gente não observava no município desde maio de 2020. Quais são esses indicadores? Já são 4 semanas que a gente convive com mais de 2.000 novos casos por semana em João Pessoa e a taxa de transmissão está acima de 1. Ou seja, dessas 2.000 pessoas, elas estão infectando mais de uma pessoa cada um dos doentes. Isso tem levado a um quadro de pressão hospitalar também que não se observava há mais de 8 a 10 meses também, né? Portanto, as pessoas que estão tendo os casos estão levando a ter os casos graves e isso leva à necessidade de internação de UTI. Essa internação em UTI ela tem sido mais prolongada e ela tem atingido idosos, mas também pessoas de faixas etárias mais jovens. Essas medidas que estão sendo adotadas, elas podem barrar isso aí? É fundamental buscar o controle da transmissão. Como ela está acima de 1, então cada indivíduo com Covid está infectando pelo menos outro indivíduo, a gente precisa quebrar essa cadeia. Essa cadeia se quebra fazendo as medidas preventivas, o uso de máscara, a lavagem das mãos, mas também garantindo o distanciamento social. Então a gente tem visto aglomerações muito frequentes em diversos pontos e são exatamente nesses locais onde está tendo o maior número de infecções. Então essas medidas buscam romper essa cadeia de transmissão exatamente para que não tenha tantas pessoas adoecendo de forma grave como a gente tem visto no momento. Ou seja, hoje se impõe a necessidade de fechamento da orla e disciplinamento de funcionamento de algumas atividades? As medidas restritivas são fundamentais. Já há uma comprovação internacionalmente, do ponto de vista científico, de que medidas restritivas funcionam, de que conseguem controlar a transmissão, conseguem quebrar a cadeia de transmissão. Então a gente conta com o apoio de toda a população de entender esse momento, de entender, apesar do cansaço, né, desse período prolongado, a necessidade de manter o distanciamento. E as medidas restritivas são fundamentais nesse sentido. Senão a gente pode acabar vendo o que aconteceu com outras cidades que não tomaram medidas como essas e estão numa situação ainda mais crítica do que em João Pessoa. As medidas que estão sendo adotadas por um período de 15 dias. Vai ser suficiente para se avaliar o quadro? Esse é o período de avaliação. A gente precisa ver a repercussão das aglomerações no Carnaval, em que houveram medidas restritivas importantes, mas não teve toda a adesão necessária da população. Então, o período de avaliação é permanente, mas com 15 dias a gente consegue ter uma melhor noção de como está se passando o quadro epidemiológico da cidade. A gente espera que com a adesão da população e com a repercussão dessas medidas restritivas, em 15 dias a gente possa já ter uma nova avaliação dessa situação. Mas é o período necessário para tomar novas decisões e poder encaminhar, né, com base no cenário epidemiológico. As medidas estão sendo tomadas, mas muitas vezes a gente observa que as pessoas desprezam essas medidas. A máscara, por exemplo, ela tem que ser um utensílio para sair de casa, como óculos, como outro utensílio que você precisa, né, quando vai sair de casa. No momento que você não usa a máscara e você interage a menos de 1,5 metro de distância com outra pessoa que não usa máscara, além de aumentar a sua chance de transmissão, você está aumentando a chance de transmissão de um caso grave. Então, essas medidas precisam da população entender. É o cansaço, mas é incorporar essas medidas na rotina da população. Se tem alguém com sintomas, precisa imediatamente buscar orientação. Há um telefone que é o 3218-9214, que ele atende durante a semana de 7 às 10 horas. A pessoa pergunta se deve manter em casa ou se deve procurar o serviço de saúde. No serviço de saúde vai poder mensurar qual que é o nível de oxigênio no sangue, vai poder realizar o teste nas 30 unidades que estão fazendo o teste do cotonete no nariz. Então, assim que apresentar algum sintoma ou souber de contato com uma pessoa, busque orientação. E, se não houver necessidade de sair de casa, não saia de casa. Okay, muito obrigado. Pois é, está aí a orientação e fica o apelo para as pessoas, né? Evitem sair de casa, evitem aglomerações, porque é a única forma que a gente tem de se prevenir contra o coronavírus. É com você, Linda. Ok, Jonas, obrigada pelas informações. Boa noite aí para você. Bom, agora nós vamos trazer, né, os dados atualizados
novos casos de Covid-19 aqui no estado. A Paraíba, inclusive, registrou mais 908 casos, 25 mortes, 17 nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria de Saúde do estado. Nós registramos, né, esses números aí. Vamos então aos dados. A gente começa com a ocupação de leitos. Simon, agora há pouco, trazendo aí as informações de novos leitos que foram instalados, que estão sendo instalados, né, em todo o estado. Trouxe também essas informações, algumas dessas informações, mas vamos aqui trazer o resumo para que você entenda como está a situação na Paraíba nesse momento. Com relação à ocupação de leitos UTI Covid, a Paraíba está com 63% da ocupação. Na região metropolitana de João Pessoa, o número chega a 77%. Em Campina Grande, 56%. E aí no sertão do estado também 77%, assim como a mesma situação aqui na região metropolitana. Vale lembrar que ontem, tanto o número aqui da região metropolitana quanto do sertão, esses números eram até maiores, mais preocupantes. Mas aí a gente tem aí esse número reduzido também, porque como o Simon bem explicou agora há pouco, ao vivo, né, foram instalados aí novos leitos e há a expectativa de mais leitos serem instalados, leitos de Covid. Então, por isso que o número aí dá uma equilibrada, dá uma reduzida, tá certo? Com relação aos números de casos confirmados, número de mortes e também de pacientes que foram recuperados. Nós temos aqui 214.207 pacientes aí com Covid-19 confirmados até então, até hoje, pela Secretaria de Saúde do Estado. Número de pacientes já recuperados, a Paraíba soma 157.099. E 4.404 mortes foram registradas até então aqui no estado. Com relação a João Pessoa e também Campina Grande, na capital, são 56.746 casos, 1.364 mortes e em Campina Grande o número é de 19.596, número de casos, e 564 mortes foram registradas lá no município. Agora a gente muda um pouco de assunto, vamos falar sobre política.